Vamos agora às informações, às notícias da pecuária. Sexta-feira, tradicionalmente, um dia de poucos negócios no mercado e ao longo desta penúltima semana do mês de outubro, as negociações começam a ficar um pouquinho mais fracas, escassas. Há uma valorização, sim, segundo a própria Scott Consultoria, no mercado de vacas gordas e novilhas, mas estabilidade na referência do mercado para o boi aqui em São Paulo. Mas antes do mercado físico, nós vamos às cotações lá na B3. Negociações aí apresentaram queda em todas as posições. Outubro a R$ 237,90. Por arroba recuou 0,21%. Novembro, R$ 241,90, queda de 0,45%. O dezembro a R$ 242,50, 0,61 de queda. O janeiro, R$ 242,00, 0,21% de queda. A Scott Consultoria apurou de que em 32 praças pesquisadas hoje, 5 delas apresentaram alta, 2 queda. Essas são as cotações do boi comum. Já descontado, São Paulo, Barreto, Saraçatuba, 229 à vista, 231,50 no prazo. Sul de Minas, 224,50 à vista, 226,50 no prazo. Dourados, 229 à vista, 231,50 no prazo. Oeste do Rio Grande do Sul, 7,35 à vista, 7,40 no prazo. Próxima tela, norte do MT, 202 à vista, 204 no prazo. Noroeste do Paraná, 234 à vista, 236,50 no prazo. Alagoas, 234 à vista, 236,50 no prazo. Tocantins ao sul, 214,50 à vista, 216,50 no prazo. Bom, e o mercado no boi gordo nessa sexta-feira? Como é que se comportaram os preços? E a próxima semana, o que reserva para a arroba do boi gordo? Iberville Neto conosco. Olá, Iberville. Olá, Braga, olá a todos. Braga, o cenário de pouca movimentação nesse fechamento de semana, a gente tem observado um mercado mais de lado nos últimos dias, e isso não mudou muito nesse fechamento da semana. Então, o mercado ele segue firme, mas segue sem aquela pressão de alta, com frigoríficos com programações um pouco melhores do que vinham sendo observadas, mas também não tem pressionado as cotações negativamente. Então a gente segue com esse mercado de lado. No atacado houve uma desvalorização em algumas referências ao longo da semana. A gente está falando de um escoamento um pouco mais lento, que é típico para a segunda quinzena do mês. Então seguimos com o mercado firme, mas calmo. Tá? Vamos acompanhar como que isso evolui nas próximas semanas. Pensando numa comparação mais de longo prazo, nós trouxemos aqui hoje o que aconteceu nos últimos 12 meses, com milho, bezerro, boi gordo, boi magro. Então vamos só fazer uma passagem rápida por alguns números. O boi gordo, em 12 meses, outubro 22 versus outubro de 23, caiu 20%. Tá? Em valores nominais. O bezerro caiu 23% no mesmo período, ou seja, a troca melhorou um pouquinho nessa comparação. O milho caiu 30%, então a troca do boi que caiu 20 com o milho que caiu 30 também melhorou um pouco. E aí nós temos os componentes aí, os produtos da pecuária que caíram menos do que o boi. Então nós tivemos o boi magro que cedeu 18%, isso considerando referências para São Paulo. Boi magro cedendo 18, com boi gordo cedendo 20, quer dizer que a troca com boi magro piorou um pouquinho nesse intervalo, nessa comparação. A carcaça caiu 13%, então se a gente tem um boi gordo caindo 20% e a carcaça caindo 13%, isso quer dizer que a margem da indústria, a margem de comercialização da indústria melhorou para a indústria que trabalha com o mercado doméstico, porque a matéria-prima dela caiu 20% e o produto de venda dela, se ela trabalhar com a venda de carcaças, caiu 13%. E aí, quando a gente compara a queda na carcaça no atacado de 13% com a queda no varejo, na média dos cortes, houve uma redução de 12% nos preços nos últimos 12 meses. Uma observação é que para o varejo a gente está usando referência setembro, que são os dados disponíveis do IPCA. Tá? Então, quando a gente fala de varejo, ele
ao longo dos últimos 12 meses, agora ele repassou essa desvalorização que vinha ocorrendo no atacado e ele não repassava na mesma magnitude, o que acabava influenciando menos positivamente ali o consumo, ou ajudando menos o consumo. Então, o atacado caindo, o boi caindo, se o varejo tivesse cedido antes, isso teria ajudado antes o escoamento no varejo. Mas agora o varejo, na comparação com 12 meses, ele chegou na desvalorização observada no atacado, considerando carcaça e média dos cortes. Então, isso acaba sendo benéfico para o escoamento de carne. Quando a gente fala de volume disponível no mercado doméstico, ele tem aumentado esse ano, porque a gente abateu mais, exportou um pouquinho menos, então mais carne foi vendida no mercado doméstico. Então, o consumo melhorou esse ano, não porque a gente está falando de uma economia muito forte, nem nada disso. A gente está falando de mais disponibilidade interna a preços menores. Isso gera um aumento do escoamento, uma melhoria da disponibilidade interna, consequentemente, a gente usa isso como referência para consumo. Então, acho que, em linhas gerais, o comentário era esse. Agora, daqui em diante, a gente tem o período de melhor escoamento de carne, novembro, dezembro, e isso tende a dar espaço para o varejo trabalhar com preços mais firmes, vamos ver se isso se confirma, e sempre acompanhando também a oferta de boiadas, que vai ajudar a desenhar esse espaço aí que os outros elos têm para trabalhar. Por hoje é só, um abraço a todos e até a próxima. Muito obrigado, Iberville, que a semana que vem estará fora. Nós teremos o Iberville viajando, mas todas as informações a respeito do mercado do boi gordo conosco aqui, o fechamento do mercado, outras análises para você que nos acompanha, prestigia nos canais oficiais do Tempo e Dinheiro, aqui no Clube de Assinantes do TD. A quem eu agradeço a participação, a audiência, a atenção. Um bom início de noite, bom final de semana, até a próxima segunda-feira. Até lá!